Bom, então, todo mundo que aceita e reconhece essas verdades, profere discursos semelhantes, está ligado em torno de uma doutrina. Bom, o quarto e último tipo de princípio, que se agrupa nesse terceiro procedimento, é a apropriação social, que Foucault exemplifica através dos sistemas de educação, que são formas de manter ou modificar a apropriação social dos discursos. Ela promove a ritualização da palavra, a qualificação e a fixação de papéis e a constituição de um grupo doutrinário através do ensino. Isso me fez lembrar a polêmica, da escola sem partido. Praticamente impossível conceber uma escola sem essa formação doutrinária, mesmo que de forma disfarçada, Bom, e após discorrer sobre todos esses procedimentos, Foucault apresenta seu método de análise, que ele diz que devem cumprir os papéis de questionar nossa vontade de verdade, restituir ao discurso o caráter de acontecimento e suspender a soberania do significante. Então, ele diz que o seu método se baseia, a princípio, no método da inversão, no princípio da inversão. Ele considera que todos esses princípios do autor, da disciplina e da vontade de verdade, que são consideradas como geradores de discursos infinitos, ele considera que seja necessário atentar para o princípio de rarefação também desses itens, que ao mesmo tempo que são geradores infinitos de discurso, eles são também limitadores, eles são instrumentos também de coerção. Bom, esse seria para ele o princípio de inversão, pegar esses fatores que são considerados como positivos e inverter, ver o lado negativo, coercitivo desses fatores. Em seguida, o princípio da descontinuidade, através do qual os discursos devem ser tratados como práticas descontínuas, que podem se cruzar, mas também se excluir ou se ignorar. Então, não necessariamente os discursos vão ser sempre a ressignificação de novos discursos. A especificidade corresponde ao terceiro princípio, que corresponde em não tornar o discurso um jogo de significações prévias, como se eles estivessem na essência das coisas. Foucault considera que o discurso é uma violência que nós fazemos às coisas, nós impomos às coisas, à natureza. E é através dessa violência que os acontecimentos do discurso encontram a sua regularidade. E por último, o último princípio do método de Foucault é o da exterioridade. Então, ele considera que a partir do discurso devem se buscar as condições externas de possibilidade, o que ele acarreta, que dá lugar à série aleatória desses acontecimentos e fixa suas fronteiras. Através dessa exterioridade do discurso que podem se operar os mecanismos de poder e desejo. Bom, para ele, esses 4 princípios são os que devem regular as análises discursivas. E, por último, ele diz que a elaboração teórica, os trabalhos de elaboração teórica devem seguir 3 direções: o acaso, o descontínuo e a materialidade. E aí ele determina 2 tipos principais de análise, que são a análise crítica e a análise genealógica. A análise crítica coloca em prática esse princípio da inversão, considerando então as formas de exclusão, de limitação e apropriação do discurso, para entender como esses princípios se modificam ao longo do tempo. Então, ele analisa os princípios do autor, do comentário, da disciplina, da rarefação, do agrupamento e da unificação dos discursos, e vai verificar de que forma esses instrumentos possibilitam relações de poder e desejo. E a abordagem genealógica, como o próprio nome diz, ela põe em prática os princípios de formação do discurso,
como eles são formados através, apesar ou com o apoio dos princípios de coerção. Também as séries dos discursos e de que forma esses discursos se criam de forma dispersa, descontínua e irregular. Então ele finaliza dizendo que a diferença entre essas duas abordagens, as diferenças não são o objeto ou o domínio, mas sim o ponto de ataque, como se analisa, a perspectiva pela qual se analisa o discurso. E essas duas descrições são complementares para ele, elas devem ser sempre alternadas de forma a se complementar. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar uma citação. A análise do discurso não desvenda a universalidade de um sentido. Ela mostra à luz do dia o jogo de rarefação imposta com um poder fundamental de afirmação. Rarefação e afirmação, rarefação, enfim, da afirmação, e não generosidade contínua do sentido, e não monarquia do significante. Bom, no meu trabalho especificamente, esse tema é de extrema importância, porque eu discuto exatamente como a mídia prolifera determinados discursos, constrói e prolifera determinados discursos a respeito do jogo político, né, a respeito especificamente do impeachment da então presidenta Dilma Rousseff, de que forma esses discursos midiáticos reproduzem, reforçam ou se desviam dos discursos predominantes. Então, para mim foi uma leitura bastante interessante, achei bastante metódico por parte do Foucault essa divisão em procedimentos, embora alguns desses procedimentos muitas vezes se confundam, foi bastante esclarecedor para mim e eu consegui fazer algumas relações com o meu trabalho. Vou utilizar sem dúvida no meu referencial, embora eu creio que eu precise me aprofundar mais em determinados procedimentos, principalmente esses que dizem respeito aos jogos de poder e desejo com relação ao discurso. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que eu tenha auxiliado vocês a entender um pouco sobre esse texto. Eu confesso que fiquei um pouco nervosa porque não é da minha prática cotidiana gravar vídeos, mas espero que tenha contribuído de alguma forma para vocês e estou aberta a observações a respeito do trabalho, a respeito dessa obra que, apesar de eu ter compreendido superficialmente, ainda resta muito a ser desenvolvido a respeito dela. Obrigada, até mais.